A palavra de Deus para hoje está no Salmo 142. É um poema de Davi quando ele estava na caverna, uma oração. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. É um salmo escrito por Davi enquanto ele estava numa caverna escondido. A gente voltar na história lá, Davi, Saul atentou, Saul era o rei de Israel e ele atentou contra Deus, foi desobediente a Deus e o Espírito de Deus deixou ele. E já foi em busca de um novo coração para ser o sucessor do trono de Israel. E Davi foi ungido por Samuel, né? Deus ungiu Davi através de Samuel para ser o sucessor. Isso muitos anos antes de ser efetivamente o rei, né? Vir a ser o rei. Então Davi a partir dali começou a ser levantado por Deus. Então ele que foi levar comida para os irmãos dele na guerra contra os filisteus, e quando ele chega lá viu o gigante Golias afrontando todo o povo de Israel, e ali ele se levanta e fala: vocês estão com medo? Quem é esse cara que está ameaçando todo mundo e vocês estão aí com medo? Como assim? Ele é muito grande para eu não conseguir acertar a cabeça dele com a minha funda, que é a minha pedra, né? Então ele derruba ali, ele mata Golias e ali não é automático, né? Ele começa a ter proximidade do reino, passa a viver no palácio. Saul, ele começa a ajudar com diversas coisas. Saul fica atormentado e quem ajuda ele tocando harpa é Davi, né? Porque ele toca harpa, ele caminha com Deus, né? E ele é trazido ao palácio por Saul. Saul quer ele perto e porque ele traz a presença de Deus muito forte, né? Aquela presença maravilhosa de Deus. Então Saul sente e traz Davi para o palácio. E aí Davi vai chefiar o exército, começa a batalhar, ganha guerras, Deus sempre com ele, ajudando ele nas batalhas, e ele tendo vitórias e matando todos os inimigos e tendo um avanço muito positivo para o exército de Israel, para o povo de Israel. E o povo começa a exaltá-lo. As mulheres cantam músicas para Davi e Saul passa a ficar incomodadíssimo ali, né? Começa a sentir que Davi é um perigo, é uma ameaça para ele, para o reino dele, né? E a partir dali ele começa a perseguir Davi. Ele começa, pessoas também falam coisas para Saul, ele começa a ver e ele começa a entender que ele precisa eliminar Davi, né? Ele tem algumas confusões de entendimento ali também que ajudam nisso, e ele começa a perseguir para matar Davi. E Davi fala nesse salmo: eles são muito mais fortes, me ajuda, eu clamo a ti, Senhor. Porque eles são muito mais fortes, é o exército de Israel contra Davi, né? E Davi se junta com 300, 400 homens, é, homens perdidos também, que ele acaba treinando esses homens, mas naquele momento eles não têm força alguma perante o exército de Saul.
o exército de Israel. Então ele está dentro de uma caverna, acuado, escondido, não podendo andar tranquilo na rua, e ali ele está clamando a Deus, ali ele está se derramando diante de Deus, suplicando ajuda, suplicando o favor de Deus sobre ele, mas com toda a fé que Deus é quem pode salvá-lo e quem vai salvá-lo, né? No final ele fala: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos vão se reunir à minha volta por causa da tua bondade para comigo, né? Então ele já declara essa vitória, ele já declara o favor sobre ele, de Deus, né? E saindo daquela situação. São vários salmos de Davi onde ele está sendo perseguido e está chamando, está olhando para o céu e pedindo a ajuda de Deus e já declarando o agradecimento dele a Deus e já declarando que ele vai ter toda aquela graça de Deus sobre a vida deles, né? E que ele depende de Deus. Então ele derrama todo o coração dele a Deus e continua batalhando, continua seguindo na vida dele. Então essa é uma mensagem de hoje para nós hoje, né? Todos temos dificuldades, enfrentamos desafios, mas a gente tem que olhar para Ele e pedir para Ele derramar sobre a gente força, fé, ânimo para a gente continuar lutando, seguir lutando, porque vai passar, tudo vai passar, porque Deus está com a gente, Ele caminha com a gente, Ele tem o tempo dele para nos fortalecer no processo e chegar naquele lugar que Ele tem para nós, né? Não tem como a gente fugir do processo. A gente vê na história de Davi que ele, desde que ele foi ungido por Deus para ser rei do povo de Israel, foram muitos anos ali, foram muitos anos de processo, com risco de vida, inclusive, né? Fugindo, correndo, guerras, medo, tendo que se esconder, sofrendo o risco de ser morto a qualquer momento, né? Não podendo andar tranquilo, muitos anos e muitos anos, até o momento que ele consegue ter ascensão ali ao trono e virar rei de Israel. Então a gente deve confiar em Deus, batalhar, pedir força a Ele. Em diversas situações a gente realmente não tem força, a gente deve pedir a Ele que nos fortaleça e Ele dá, Ele derrama essa força. A gente só tem que continuar com foco, com determinação e não desistir. E vamos para as orações de hoje. Oração de toda manhã. Senhor Jesus, eu consagro agora o meu dia ao Senhor e eu te agradeço por mais um dia. Eu digo que ele vai ser lindo, eu declaro que ele vai ser abençoado e que as bênçãos do Senhor vão fluir na minha vida hoje. Todo mal está repreendido, toda ferramenta preparada contra a minha vida e da minha família está sendo quebrada agora em nome de Jesus. O mal sai do nosso caminho, nos proteja de todo perigo, todas as tentações, toda mentira e toda inveja. As bênçãos nos alcançam e o nosso dia será para glorificar o teu nome, o nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, hoje e sempre. Pai amado, hoje eu me aquieto diante de Ti e eu reconheço que tudo vem de Ti, que nada é pela minha força, pela minha sabedoria ou pelo meu mérito. Tudo que sou, tudo que tenho e tudo que sonho pertencem a Ti, Senhor. Quando o medo tentar me fazer parar, lembra-me que Tu estás comigo. Quando eu quiser controlar as coisas, ensina-me a confiar que Tu és quem conduz cada passo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso permanecer na Tua vontade e na Tua presença. É nela que eu encontro paz, nela eu sou renovado. É nela que o impossível se torna possível. Pai, tira de mim toda a ansiedade, todo o peso de querer fazer pelas minhas próprias mãos. Que o meu coração esteja quieto o suficiente, Pai, para ouvir a Tua voz e leve o bastante para seguir aonde o Teu Espírito me guiar. Faz morada em mim, Senhor, que a Tua presença seja o meu abrigo e o Teu amor a minha força. Eu te entrego o ministério, os planos e o futuro. Que seja tudo Teu, do começo ao fim. Amém.